Olá! No mundo pós-pandemia, a gente se acostumou com a telesaúde, não é mesmo? Mas fica a pergunta: será que um check-up virtual feito ali pela câmera do celular pode ser tão confiável quanto ir pessoalmente no consultório? Pois é, hoje a gente vai fundo num estudo científico que investigou exatamente isso, com foco na recuperação de pacientes com Covid longa. Para a gente entender essa história direitinho, vamos seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio da Covid longa. Depois, vamos conhecer um teste de aptidão que é super simples. Na sequência, vamos ver como os cientistas colocaram esse teste à prova de forma remota. Daí, claro, a parte mais esperada, os resultados. E por fim, a gente discute o que tudo isso significa para o futuro da reabilitação à distância. Então, para começar, vamos dimensionar o problema. A Covid longa, ou condição pós-Covid-19, é um desafio de saúde gigante, sabe? É uma crise meio silenciosa que está afetando milhões e milhões de pessoas no mundo todo. E para ter uma ideia do tamanho disso, se liga nesse número. Mais de 765 milhões de casos de Covid-19 confirmados no planeta. Uma parte bem importante dessas pessoas acaba desenvolvendo sintomas que não vão embora, que persistem. E aí elas precisam de reabilitação, o que cria uma demanda simplesmente enorme por acompanhamento médico a longo prazo. Mas afinal, o que é exatamente essa condição pós-Covid-19? Bom, é a persistência de sintomas como um cansaço extremo, sabe? Dores nos músculos, nas juntas, uma fraqueza geral e até falta de ar, muito tempo depois que a infecção inicial já passou. Isso atrapalha demais a vida das pessoas, o dia a dia e exige um cuidado médico contínuo. Ok, com um desafio gigante desses, os profissionais de saúde precisam de ferramentas que sejam, ao mesmo tempo, eficientes e acessíveis. Não dá para complicar. E é exatamente aí que entra uma solução super prática e, olha, muito simples para medir como anda a recuperação física de alguém. Apresento a vocês o teste de sentar e levantar de 1 minuto, ou STS na sigla em inglês. Ele é o grande protagonista aqui do nosso estudo. E a beleza desse teste está na simplicidade dele. É um jeito rápido, mas muito poderoso, de avaliar a força das pernas e a capacidade cardiorrespiratória. E como é que ele funciona? É exatamente o que o nome diz. A pessoa senta numa cadeira normal, cruza os braços no peito e, durante 60 segundinhos, tem que levantar por completo e sentar de novo, o máximo de vezes que conseguir. Moleza de entender, né? É por isso mesmo que ele é um candidato perfeito para ser feito à distância. E aqui a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Será que essa simplicidade toda se traduz em precisão quando o teste é feito em casa, sem um profissional de saúde ali do lado olhando tudo? Foi exatamente essa dúvida que os pesquisadores quiseram tirar. Então, como é que se valida um teste desses? Bom, os cientistas bolaram um experimento bem rigoroso para comparar o método tradicional, feito no consultório, com essas novas versões remotas, os teletestes. Esse fluxograma aqui mostra direitinho como o estudo foi desenhado. Foram 38 participantes que fizeram o teste 3 vezes, uma vez no consultório e outras 2 vezes em casa. E a ordem dos testes feitos em casa foi sorteada, sabe? Isso é super importante para garantir que o resultado seja justo, sem nenhum viés. Então, eles avaliaram 2 tipos de teleteste. O primeiro é o síncrono. Pensa numa chamada de vídeo ao vivo, com o avaliador olhando tudo em tempo real. O outro é o assíncrono. Nesse, a pessoa se grava fazendo o teste e depois manda o vídeo para o avaliador. São 2 abordagens bem diferentes, cada uma com suas vantagens. E chegou a hora da verdade. Depois de toda essa preparação, coleta de dados, o que será que os pesquisadores descobriram? Bom, os resultados foram muito interessantes e, em alguns pontos, até bem inesperados. A pergunta crucial era essa: será que os testes feitos em casa conseguiram bater de frente com o teste presencial, que é considerado o padrão ouro? Vamos dar uma olhada nos números. E o primeiro resultado já chega a ser surpreendente. Dá uma olhada nesse gráfico. No teste presencial, a média foi de 20 repetições. Já nos testes remotos, tanto ao vivo quanto o gravado, a média subiu para mais de 22. Ou seja, as pessoas tiveram um desempenho melhor em casa. Ué, como assim? A explicação mais provável para isso é uma coisa que os cientistas chamam de efeito de aprendizagem. Como os testes remotos sempre aconteceram depois do presencial, os participantes já estavam mais craques no movimento. Isso mostra como é importante ter uma sessão para se familiarizar com o teste antes de fazer para valer. Ok, para a gente ir mais fundo agora, precisamos entender rapidinho 2 conceitos-chave: validade e confiabilidade. Pensa num alvo.
Validade é se o teste é preciso, se ele acerta no centro do alvo. Já a confiabilidade é sobre consistência. É se você consegue acertar sempre no mesmo lugar, mesmo que não seja bem no centro. Entendido? E a validade do teste por vídeo ao vivo, o síncrono, foi classificada como boa. A correlação dele com o teste presencial foi excelente. O índice que mede isso deu 0,86 e quanto mais perto de 1, melhor. Ou seja, pode confiar, é uma ferramenta precisa. Agora o teste com vídeo gravado, o assíncrono. A validade dele foi moderada. O índice ficou em 0,69. Ainda um resultado muito bom e útil, mas mostra que a falta de um avaliador ali na hora pode trazer um pouquinho mais de variação, mas uma assim super viável. Certo, isso foi sobre a precisão, mas e a consistência, a tal da confiabilidade? Essa citação aqui, direto do estudo, já dá uma pista importante. Ela diz que quando se trata da avaliação do vídeo gravado, a confiabilidade entre quem avalia foi alta. Ou seja, o jogo vira. E esse gráfico aqui mata a charada. Olha que incrível. Quando dois profissionais diferentes avaliaram os mesmos vídeos gravados, as contagens deles foram praticamente idênticas. A confiabilidade foi quase perfeita, um índice de 0,99. Isso quer dizer que o método é extremamente consistente. Não importa quem avalia o vídeo, o resultado vai ser o mesmo. E tem mais uma descoberta fascinante. Os próprios pacientes também foram convidados a contar suas repetições. Em média, eles contaram um pouquinho a mais, tipo uns 3,3%. Mas, e esse é um grande mas, a correlação entre a contagem deles e a do especialista foi excelente, de 98%. Isso é demais, porque sugere que até a autocontagem já é um dado super útil. Beleza! Vimos um monte de dados, um monte de resultados, mas no fim das contas, o que a gente faz com tudo isso? Vamos amarrar as pontas na nossa última sessão e entender o que isso significa para o futuro da reabilitação à distância. Então, vamos resumir a ópera. A grande conclusão é: avaliações remotas podem sim funcionar muito bem. Se a busca é por máxima precisão, o vídeo ao vivo é a melhor pedida. Se o mais importante é a consistência, não importa quem avalie, o vídeo gravado é imbatível. E mais, até a contagem que o próprio paciente faz é uma informação valiosa. Tudo isso prova que a telesaúde pode, de verdade, deixar o cuidado com a saúde mais flexível e acessível para todo mundo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão bem importante para o futuro. A saúde está cada vez mais digital e a tecnologia oferece uma conveniência que a gente nunca teve antes. O grande desafio agora é como a gente equilibra essa balança, como aproveitamos toda essa conveniência sem nunca perder de vista a precisão e o rigor clínico que uma saúde de qualidade exige. Fica aí a pergunta para a gente pensar.